que o homem não, eu estava dizendo que o homem não foi criado para o trabalho. No sexto dia é que o homem foi criado. Deus criou todas as coisas e no sexto dia ele criou os seres vivos, animais, os seres vivos. Ele criou e junto criou o homem. E juntamente com os animais ele criou o homem, tá certo? Mas, veja, foi no sexto dia que isso aconteceu e no sétimo ele descansou. Então o homem não foi feito para o trabalho, o homem foi feito para o descanso e para o desfrute. Grava aí, coloca aí. O homem foi feito para o descanso e para o desfrute daquilo que Deus havia criado. Por causa da queda, a terra foi amaldiçoada e o homem teve que trabalhar, do suor do rosto comer daquilo que a terra ia dar, tá bom? E não ia dar, a terra não ia dar mais a sua força como estava dando, né? 100%. Por quê? Por causa da queda, por causa do pecado, tá bom? Então vamos lá. Então era essa a mentalidade do homem, uma mentalidade de desfrute com Deus, desfrute daquilo que Deus criou para o homem. Então Deus criou para nós coisas maravilhosas, o mundo, tudo que existe, Deus criou para o nosso desfrute. Olha só, para o nosso desfrute. Então, querido, eles viviam ali dentro daquela abundância. Eles tinham tudo que eles precisavam. Tudo, exatamente tudo. Não lhes faltavam nada, absolutamente nada. Então era assim que o homem vivia no Jardim do Éden. Então, a Bíblia chama a serpente de mais astuta de todos os animais. Você sabe, a serpente foi tomada por Satanás, não é? E hoje um sinônimo de Satanás é a serpente. Então, querido, o que Satanás fez? O que o inimigo fez? O homem vivendo dentro desta abundância, o homem e a mulher vivendo dentro desta abundância, sem necessidade de nada, com a mentalidade de abundância, com a mentalidade de prosperidade constante ali. Satanás vem, mostra para eles a árvore, chama a atenção para a árvore do conhecimento do bem e do mal e fala com o homem, fala a alma do homem de que ele tinha necessidade daquela árvore. E ele gera, através de um diálogo e da visão, ok? Um sentimento no homem de que ele tinha necessidade daquela árvore, que ele não tinha. Na verdade, ele vivia na abundância do Éden, ele não tinha necessidade de se alimentar, de comer daquele fruto. Então foi uma astúcia de Satanás para desviar o homem do propósito de Deus e para tirar o homem daquilo, tá certo? Para que Deus o criou. Então diga comigo, o homem foi criado para abundância e prosperidade. Coloca aí, o homem foi criado para abundância e prosperidade. Então era assim que ele vivia. Vocês compreenderam isso? Tudo certo até aqui? Muito bem. Então quem gerou no coração do homem? Quem gerou no coração do homem foi o inimigo. Ok? Então, o inimigo gerou no coração do homem esta carência e esta necessidade. E gerou ali uma escassez. Quando ele caiu, gerou a escassez. O homem sentiu uma necessidade de algo que realmente ele não tinha. Então é isso que eu quero chamar a sua atenção hoje. Tá certo? E isso, então, veio de geração em geração, essa mentalidade de necessidade, de carência, de escassez, por causa do engano do inimigo, da queda. A queda foi mais profunda do que a gente pode imaginar. O pecado a queda do homem foi muito profundo, mudou tudo, toda a estrutura foi mudada, tudo aquilo que Deus havia criado foi mudado. Tal foi o poder da queda. Tá certo? A desobediência, o querer a independência e tudo mais que foi demonstrado ali com a desobediência do homem. Ok? Entendemos isso? Então, vamos lá. Dentro da abundância, o inimigo fez com que o homem olhasse para quê? Para a carência e para a escassez. Você está entendendo isso? Então, isso veio então através das gerações e chegou até nós. Mas eu tenho uma grande novidade para você, que é a novidade do Evangelho, que diz o seguinte, porque você sabe
que Adão era um tipo de Cristo lá no Éden e que Jesus é o segundo Adão. Por quê? Porque aquele primeiro Adão falhou naquilo que ele deveria fazer, não é? Ele falhou na sua no propósito que Deus tinha para ele. Mas o segundo Adão, Cristo Jesus, o que diz em João 10:10? Diz o seguinte, que ele veio para nos dar vida e vida com abundância, ou vida plena, sem faltar nada. Pleuro, que é plena no grego, tá certo? Pleno, sem faltar nada. Então Jesus nos colocou nele, ok? E nós estamos hoje cercados pela abundância novamente. Isso é que é importante você compreender. Então vamos lá. No jardim o homem perdeu essa abundância que ele vivia, a prosperidade que ele vivia, cercado de abundância e de prosperidade. E a mentalidade do homem mudou. E ele começou a achar que era carente, necessitado, não é? E ele perdeu essa visão de prosperidade que Deus fez para ele. Amém? Glória a Deus. E hoje, em Cristo Jesus, nós temos essa mentalidade, nós temos essa abundância de volta. Anota aí, em Cristo eu tenho abundância novamente. Em Cristo eu sou abundante. Em Cristo eu tenho tudo o que eu preciso. Jesus Cristo conquistou para mim. Diga assim, o Senhor Jesus é o meu Éden. É o meu jardim de delícias. Se eu estiver nele, eu vou viver uma vida plena e abundante. Em nome de Jesus. Ok? Conseguimos? Você conseguiu entender isso? Isso é muito importante para você. Então, onde aconteceu essa visão de carência, que o homem achar que não pode mais, que não sabe, não sei, não posso, não dá, não consigo. Essa mentalidade é uma mentalidade adâmica. Veio de Adão, mas em Cristo Jesus você hoje não é mais adâmico. Você é uma nova criatura se você estiver em Cristo. Você é uma nova criatura nascida em Cristo para viver uma vida abundante. Essa é uma das grandes notícias, né, que Jesus trouxe para nós. Você entendeu? Então, escreva aí. Em Cristo eu sou abundante e tenho tudo que preciso. É isso mesmo, olha lá. Já está até aí. Em Cristo eu sou abundante e tenho tudo que eu preciso. Ok? Aí você pode me perguntar, mas apóstolo, se eu tenho tudo que eu preciso, por que eu passo necessidade muitas vezes? Por que eu não sou rico? Por que eu não tenho dinheiro suficiente? Aí é que vai o grande segredo. É porque nós, com essa mentalidade de carência e escassez, atrapalha a nossa fé. Atrapalha a nossa fé. Então, para eu compreender, eu tenho que ter uma mudança de mentalidade. Diga assim, para eu entender a abundância de Deus, eu tenho que ter uma mudança de mentalidade. Ou seja, metanoia, mudar a mente. Ok? Preste atenção no que eu vou dizer para você. Você nasceu de novo, você é um cristão, você está salvo, você vai para o céu, ok? Mas ficar rico tem que cumprir princípios. E quem cumpre princípios, os princípios se cumprem na vida dele. Mas para você entender isso, você entender que Deus quer que você seja próspero, porque tem gente que não vai crer e que vai para o céu pobre. Não vai comer o melhor dessa terra. Por quê? Porque não teve uma mudança de mentalidade. O que eu estou falando com você não tem nada a ver com salvação. Tem a ver com uma conquista. Por fé daquilo que Jesus já conquistou para mim. Jesus não conquistou só a minha salvação. Claro, eu não estou dizendo só diminuindo a salvação. Eu estou dizendo é que tem mais coisas para a gente viver. Aqui nesta terra nós temos que reinar com Cristo. Aleluia. Ele nos deu uma vida. Nós vamos reinar com Cristo aqui nesta terra. E Ele já nos deu o melhor dessa terra. O melhor dessa terra é para você, é para a sua família, é para os teus filhos e para os filhos dos teus filhos. E eu vou provar isso durante essa semana, tá certo? Aqui, em nome de Jesus. Tá bem? Então, o que foi que eu falei? No Éden nós perdemos
abriu uma mentalidade, uma nova mentalidade de escassez, de carência. Satanás fez o homem olhar para a árvore e dizer: eu preciso dessa árvore, eu tenho carência dela, e gerou essa carência no homem de algo que não existia. Eles não tinham essa carência, vivendo no meio da abundância. É assim que muitos dentro da igreja estão vivendo hoje. Estão no meio da abundância, estão aí em Cristo para viver uma vida abundante, mas não conseguem usufruir disso. Por quê? Por causa da mentalidade adâmica, por causa dessa mentalidade de escassez que ainda está. O que ainda está aí muito presente dentro da igreja? Qual é a nossa luta? O que Deus nos está mandando fazer? Ensinar a igreja que hoje ela pode prosperar e deve prosperar e tomar posse daquilo que é dela em Cristo Jesus. E para isso, claro, essa mudança, essa metanoia tem que ser feita. Romanos 12:2 está escrito assim: não se amoldem ao padrão deste mundo. Então, a mentalidade do mundo é uma mentalidade de escassez e não de abundância. Ok? Você consegue compreender comigo? 0,02% da população apenas são milionários. Você sabia disso? Por quê? Por causa desta mentalidade, principalmente dentro da igreja. Por causa do que foi ensinado, do modo como a gente é ensinado na escolarização e também como fomos evangelizados, eu já falei aqui no início, esta mentalidade de pobreza, de escassez, de carência, está instalado e veio junto. E tem gente dentro da igreja que não entendeu que isso não é mais para nós cristãos. Creia no que eu estou dizendo para você. Creia no que eu estou dizendo. Então Paulo está dizendo em Romanos 12:2 o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo. Não se amoldem. Se amoldar é entrar no molde. É como uma forma de bolo, é como uma massa de bolo colocada dentro de uma forma. E aquela massa, depois de assada, vai pegar o formato daquele molde daquela forma. Então não se amoldem ao padrão deste mundo. Nós temos que sair desse padrão, tá certo? De pecado, de escassez, de problema, de dificuldades. Não estou dizendo que você não vai ter mais dificuldade. Estou dizendo que com a mentalidade transicionada você vai encarar isso de uma outra forma, como mais que vencedor que você já é em Cristo, como está escrito em Romanos 8, né? Amém? Então ele diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Então veja, é aqui, é na mente, é na mentalidade, é na alma que está isso aí, ó. Transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes, querido, isso aqui é poderoso demais, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E eu te garanto que a boa, agradável e perfeita vontade de Deus é que você prospere, que você não passe por dificuldades, carência, olhando só para a carência e para a escassez. Isso era no tempo adâmico, era no tempo que você estava no mundo, era no tempo que você não era uma nova criatura. Mas na nova criatura, em Cristo, nós temos vida e vida em abundância. Amém? Então, penso que o que nós tínhamos hoje já foi dito. Guarda isso aí, começa a anotar, ok? E